Muito bem, irmãos, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, desejo a todos uma boa noite. Quero trazer a mensagem aqui de hoje, Salmos 23. Por que o Salmos 23? O Salmos 23, ele já começa falando assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante pensar nisso porque quando a gente pensamos no nada faltará, a gente já pensa na alimentação, a gente já pensa em coisas materiais, né, objetos eletrônicos, né? Mas quando fala sobre isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor Deus também quer dizer que Ele está falando sobre bênçãos, sobre outras áreas da sua vida. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o Salmos 23 e eu vou explicar um pouco dessa mensagem para que os irmãos venham entender que o Salmos 23 não é só sobre alimento, mas também algo espiritual, que também é da autoria do rei Davi. É uma declaração de confiança, uma declaração que traz a provisão, a proteção e o consolo nos vales escuros, aonde o próprio Deus, Ele nos senta à mesa contra aqueles que, vamos dizer assim, está contra você ou está do seu lado. Mas é interessante aprofundar nessa mensagem para que você venha entender que o foco não é a ausência, mas de problemas a suficiência de Deus. Então, o que nós precisamos ter certeza é da bondade que há da vida com Ele, a vida eterna com Ele, com Jesus. Então é uma declaração de confiança incondicional em Deus e também do descanso de saber que nada nos faltará. Amém? E o mais incrível é que nós, como ovelhas, nós devemos obedecer e seguir o nosso pastor. Então quando fala assim, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então quando fala assim, o Senhor é meu pastor, quem é o Senhor? Quem é o seu pastor? A ideia é entender que é o seu pastor da igreja. Na verdade, o seu pastor é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o seu pastor. É Ele que nada te faltará. A Ele te protegerá. Ele te livrará. Amém? Então é isso, irmãos. Eu estou explicando essa parte porque é importante para os irmãos entender a mensagem do salmista Davi, que reflete em questões de necessidade, de proteção contra as adversidades, de proteção contra os ataques do inimigo. Então, irmãos, ovelhas que precisam de um pastor para tudo, mas que reconheça toda a dependência que há dele. Mas os pastos verdejantes e as águas tranquilas, que representam o refrigério e a paz, e ao cristão, aonde encontra quando permite ser conduzido por Deus, mesmo assim, em meio às agitações da vida diária, mas a proteção nas adversidades entre o vale da sombra da morte. Lembra que seguir a Deus não blinda ninguém,
mas contra os momentos difíceis que, no entanto, há medo. Mas pois o seu pastor que está presente, a vara e o cajado são as ferramentas de disciplina e a direção e a defesa que eles lembram a correção. Que lembram a correção e também o cuidado de Deus. Que lembram a correção e o cuidado de Deus para aqueles que caminham juntos em direção à salvação. E quando fala sobre a mesa na presença dos meus inimigos, né? Então, quando fala assim, a mesa na presença dos meus inimigos, demonstra a honra, demonstra a provisão que Deus concede, mesmo quando tudo ao seu redor parece ameaçador. Quando você percebe isso, tem essa perfeição. Então, irmãos, a bondade e a misericórdia é a certeza que o amor e a graça de Deus perseguem. E o seguem os crentes todos os dias, culminando na presença, ou melhor, culminando na promessa de morar na casa do Senhor por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Mas gostaria que desenvolvesse um esboço de sermão completo, pois sobre esses tópicos que eu vou explicar para os irmãos agora, a conclusão para que essa mensagem seja bem informada a vocês, ao qual nós devemos nos focar no principal desejo de entender que o consolo e o encorajamento é de batalha espiritual. Muito bem. Então, eu vou ler os Salmos 23, os irmãos entender o que está falando realmente, para os irmãos entender o lado espiritual, né? Vamos dizer assim, o lado espiritual dos Salmos 23. Porque se você for levar para o lado material, os irmãos vão achar que o Senhor e meu pastor e nada me faltará, vai achar que está falando só de comida. Mas na verdade é algo espiritual. Está falando de pastos verdejantes, está falando também aquele que, ainda que não andasse pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Então, o Salmo também, ele está nos protegendo, ele está fazendo uma declaração também de livramento. Ainda que inimigos te perseguam, ou preparam a mesa perante a ti ou perante mim, mas como unge a minha cabeça com o óleo e o cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor Deus seguirão vocês todos os dias de sua vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então, assim, quando fala assim, é porque é uma declaração de oração, de proteção e de livramento, independentemente do horário dos seus acontecimentos, se é de dia, se é de manhã, se é de noite ou se é de madrugada. Então, o Salmos 23, ele tem uma proteção, uma declaração e um livramento contra os seus adversários, ou perseguidores, ou inimigos, né? Que tentam te afrontar. Mas nenhum mal andasse pela sombra da morte, ainda que algum mal andasse pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Então, lá em cima ainda fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me verdes passos, guie-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Então, esse meu pastor aqui que está falando, na verdade, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus, né? Então o tema é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E o salmista Davi trazendo essa declaração, para que nós possamos entender que o Senhor Deus é o nosso pastor. Quando fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está querendo, é uma declaração que ele fala que nada vai faltar em seu celeiro, na sua casa, na sua mesa, em tudo aquilo que você precisar. Então, nós precisamos buscar de Deus o entendimento da palavra. O que muitas vezes a gente lê a Bíblia sem entender o que a Bíblia está querendo nos dizer, através dessa revelação, né? Então, quando fala assim, pois estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando fala assim, é como se fosse um escudo de Deus, né? Que está ali te protegendo e te livrando de toda a seta do inimigo contra a sua vida, né? Então Deus ele também garante, através dessa palavra do Salmos 23, que ele está te livrando, está te protegendo, está te livrando, né, dos maus que são ataques durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. O Senhor Deus está sempre te protegendo e te livrando de todo o mal. Amém? Então esse é o Salmos 23. Muitas vezes ficava me perguntando o que o Salmos 23 quer dizer, né? Então tem uma mensagem interessante na Bíblia que fala assim também: combati o bom combate, guardei a fé. É uma coisa assim: combati o bom combate, guardei a fé, venci a batalha. É uma coisa assim, porque o Senhor Deus é o Senhor dos exércitos para te garantir a vitória, né? Então a gente entende que não só Jesus, mas também a gente também convivemos com as tribulações, as aflições, as perseguições, e aquilo, conforme vai acontecendo nas nossas vidas, a gente vai acabando adquirindo aquela experiência, e ali a gente vai passando aquele momento de reflexão, de palavra, de motivação e fé para quem precisa. Você tem que passar essa mensagem de experiência, de oração, de palavra de Deus para essa pessoa que ainda não escutou, para essa pessoa que ainda não ouviu. Então se inscreve aí no canal, ative o sininho, comente um amém, compartilhe com fé e participe do grupo Ministério de Oração por toda a rede social, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. A gente tem feito aí um excelente trabalho através do grupo do WhatsApp, né? Das outras redes também, mas mais especificamente o WhatsApp e o YouTube. São duas redes, né, que a gente trabalha bem, e o status do WhatsApp para a gente poder compartilhar esses áudios, esses momentos de reflexão que nós temos, ou melhor, que eu tenho trazido para vocês, juntamente com vários pastores ali, no momento que eu não estou presente. O grupo também tem rodado 24 horas de oração, nos momentos que eu estou trabalhando, durante a semana, ali após as 3 horas, 4 horas da tarde, já estou disponível para estar mandando áudio, mensagem de texto para vocês. Amém? Então eu vou realizar uma oração. Desde já eu agradeço a participação de quem deixou seu like, quem deixou seu amém nos comentários, e também de quem vai participar desta oração. Amém? Preparem aí seu copo com água. Está aqui a Bíblia Sagrada, está aqui também o cajado, né? Todos lembram aí que eu gravei um vídeo aí com ele,
Tá aqui também o óleo ungido, tem coisas aqui que representam a nossa fé em Cristo Jesus, que lembra, né, a passagem de Moisés que abriu o Mar Vermelho, que lembra a vara de Arão, lembra muitas passagens, né, através de algumas coisas que a gente vai falando, a gente vai lembrando aqui. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer sobre os Salmos 23, Salmos 23, né? Que é a felicidade de termos o Senhor Jesus como nosso pastor, como bom pastor, o mais conhecido aí como o bom samaritano, né? Que fala o bom samaritano, mas também muito conhecido como um bom pastor. A felicidade de termos o Senhor Jesus como nosso pastor. Amém? Salmos 23. Então é isso. Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus, eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento eu peço licença para entrar na Tua presença, que eu diminua e o Senhor Deus cresça, Senhor dos exércitos, Senhor Jeová. E o Espírito Santo de Deus, que sonda corações, sabe de tudo, Ele nos conhece. Pai, nós oramos para que o Senhor venha consagrar esse copo com água, a água da geladeira, a água do filtro dessa pessoa, as minhas águas aqui. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, que cada gota de água venha ser a gota do milagre para essa vida, para essa pessoa. Não importa qual área que essa pessoa está orando, se é sentimental, se é porta de emprego, se é vida financeira, se é libertação. Nós oramos para que essa pessoa venha ter paz, venha receber a presença do Espírito Santo em sua vida, venha receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador na vida dessa pessoa. Nós oramos para que essa pessoa venha aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós oramos para essa pessoa também que está reconciliando hoje com o Senhor, uma aliança com Deus, como um pacto com o Senhor Jesus Cristo, e para que essa pessoa venha ser livre e liberta de todo mal, de toda perseguição. Nós oramos também para repreender todo o mal que nos persegue. Nós oramos para repreender toda a astúcia do inimigo, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também para esse que tem feito mal contra nossas vidas. Nós oramos para Deus ter misericórdia dessa pessoa, pois nós estamos aqui fazendo a ação da fé, orando para abençoar. Nós estamos orando para pessoas ser felizes. Nós estamos orando para pessoas serem curadas. Nós estamos orando para portas de emprego serem abertas em nome do Senhor Jesus. E que esse copo com água venha ser consagrado, abençoado e ungido pela tua honra, tua graça e teu poder. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.